Setembro termina como o mês com o menor número de mortes pela doença do coronavírus de 2019 no Brasil neste ano. Foram 16.275 mortes. As médias diárias de casos novos e de mortes permanecem estáveis. 6 estados e o Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes, mas, de acordo com o último boletim epidemiológico da Fundação Oswaldo Cruz, 14 estados apresentam tendência de queda em longo prazo. A maioria dos americanos quer tomar a dose de reforço. Os órgãos reguladores recomendaram para idosos a partir de 65 anos, para pessoas com deficiência imunológica, e a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças quer a aplicação também em profissionais de saúde, mas ninguém precisa apresentar atestado, basta uma declaração pessoal de que quer tomar a dose de reforço. 1/3 dos pais nos Estados Unidos pretende vacinar os filhos de 5 a 11 anos assim que a imunização de crianças for autorizada pelas autoridades sanitárias, o que deve acontecer em novembro. A empresa Tyson Foods vacinou 91% dos seus 120 mil empregados nos Estados Unidos, seguindo o plano do governo Biden de vacinar todos os funcionários de empresas com 100 ou mais empregados. Só 9 dos 54 países da África cumpriram a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar pelo menos 10% da população até o fim de setembro, e alguns desses países são pequenos, como as Ilhas Maurício e as Ilhas Seychelles. Só 4% dos africanos estão plenamente vacinados. A metade dos países da África imunizou menos de 3% da população, entre eles países populosos como a Nigéria, República Democrática do Congo, Quênia e Uganda. Os países europeus com baixa cobertura vacinal correm sério risco de uma nova onda de contaminação pela Covid-19, adverte o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, enquanto Portugal completou a vacinação de 85% da população e 3 países da União Europeia, Portugal, Espanha e Dinamarca, já vacinaram pelo menos 75% dos habitantes. A Romênia só completou a vacinação de 28% e a Bulgária de 19%. No Japão, com 60% plenamente vacinados, os casos graves caíram pela metade em setembro para pouco mais de 1.000 por dia. As hospitalizações baixaram de 230 mil em agosto para 31 mil na terça-feira. A Coreia do Sul, que saiu bem nas primeiras fases da pandemia, mas sofre com a onda da variante Delta, completou a vacinação de cerca da metade da população. 0,6% dos sul-coreanos plenamente vacinados teve casos graves e 0,1% morreu. Ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, os países da Europa, especialmente os da Ásia e do Pacífico, não transformaram a vacinação numa guerra cultural exacerbada pela polarização política. A Associação Nacional dos Conselhos de Escolas dos Estados Unidos pediu ao presidente Joe Biden que garanta a segurança dos seus membros atacados por fanáticos do movimento anti-vacinas e pais desequilibrados que não aceitam nem a vacinação, nem o uso obrigatório de máscaras em escolas, recomendado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. No Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu uma decisão liminar de um desembargador bolsonarista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que considerou o certificado de vacina e outras medidas adotadas durante a pandemia de tirania sanitária. O inimigo é o vírus e, como disse o principal infectologista americano, Dr. Anthony Fauci, é uma guerra e, se quisermos ganhar, é melhor parar de atirar uns nos outros e atacar o verdadeiro inimigo, que é o novo coronavírus. A Índia deve lançar sua própria vacina de RNA mensageiro até o fim do ano. Um estudo realizado no Reino Unido indica que não há problema em tomar a vacina da gripe e da Covid ao mesmo tempo. No Brasil, cientistas da Universidade de São Paulo examinaram casais onde só um pegou a doença e concluíram que as pessoas mais resistentes ao vírus têm mais genes que ativam células conhecidas como matadoras naturais. Estas células são capazes de identificar, atacar e destruir as células infectadas. O vírus precisa parasitar uma célula para se reproduzir, e assim, destruindo as células infectadas, a doença não se desenvolve.
A Austrália vai reabrir o país em novembro, depois de 1 ano e meio. Australianos e residentes plenamente vacinados poderão entrar e sair do país, fechado desde março de 2020. A atividade industrial da China caiu em setembro pela primeira vez na pandemia por causa da escassez de energia. A produção de carvão foi reduzida para combater o efeito estufa e o aquecimento global. O número de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos na semana passada ficou em 362 mil, 11 mil a mais do que na semana anterior. É um dos menores da pandemia. A inflação na Alemanha chegou a 4,1% em setembro, é a maior em 24 anos. Na zona do euro como um todo, deve passar de 3% ao ano em 2020, por causa dos aumentos nos preços do gás e do petróleo. Nos Estados Unidos, a taxa de inflação chegou a 5,4% em junho e julho, a maior em 13 anos. No Brasil, a inflação ronda os 10% ao ano e as altas de juros do Banco Central para controlar os preços devem esfriar a já fraca recuperação da economia. O Brasil deve crescer 5% neste ano, mas depois de cair 4% no ano passado. E no próximo ano, o mercado já prevê um crescimento em torno de apenas 1%. Para aliviar a alta no preço do gás, o governo vai gastar 300 milhões de reais com subsídios num programa que deve durar 15 meses. É mais uma manobra eleitoreira do desgoverno Jair Bolsonaro, que só começou a se preocupar com os pobres depois que o auxílio emergencial melhorou a popularidade do presidente. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, é dominante e é mais contagiosa do que as outras. Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas. Quando sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.